Boa noite para vocês. A partir de agora a aula está sendo gravada. Lembrando sempre que quem quiser participar com sua webcam não tem problema, tá? Só faça isso sabendo que a imagem será compartilhada no vídeo que ficará gravado para os colegas, tá? Mas não tem nenhuma restrição, não. Vocês que sabem se querem ou não aparecer no vídeo. Tá ok? A aula passada a gente começou a falar de direitos de vizinhança. Nós conceituamos os direitos de vizinhança como a parte do direito civil que estuda o exercício do direito de posse ou propriedade, ou seja, de uso da posse e da propriedade de prédios contíguos, de forma que o abuso do uso de uma propriedade pode atrapalhar a vizinhança, e dessa forma existem regras que regulam a matéria. Falamos ainda que o uso da propriedade anormal ele pode ser ilícito, abusivo ou lesivo, sendo ilícito aquele que contraria a lei, abusivo aquele que extrapola os limites do que é tolerado, e lesivo aquele que causa danos ao vizinho. E que para as três hipóteses, ou na verdade para várias hipóteses de uso abusivo, lesivo ou ilícito da propriedade, existem remédios legais possíveis de se utilizar para se inibir esse tipo de conduta e até para conseguir indenização pelos danos causados. No final da aula, a gente já estava falando sobre as águas. Nós falamos que as águas que correm naturalmente de um prédio superior para o inferior, elas devem ser recebidas pelo inferior, não podendo ele fazer obras que embaraçem o curso natural dessas águas, não podendo ainda o prédio superior fazer obras que agravem a situação do inferior. Nós falamos que não pode construir eiras, nem águas, nem beirais que joguem águas no prédio vizinho, né, que é somente as águas que naturalmente correrem de um para outro serão recebidas. Nós ainda falamos que aquele prédio superior que tiver curso d'água que vai passar também pelos prédios inferiores não pode poluir as águas necessárias à sobrevivência dos membros das pessoas que ocupam os prédios inferiores, e será indenizado ou será obrigado a indenizar pelos prejuízos que causar, né? Além disso, ele não pode construir para embaraçar o fluxo desses cursos d'água de forma a prejudicar os prédios inferiores. Falamos, por fim, que os prédios superiores têm direito a acesso de água de nascentes que nascerem nos prédios inferiores, se esses prédios superiores carecerem da água, né? Eles podem fazer isso através de um contrato de servidão. A gente ainda não aprendeu servidão, mas vai aprender na próxima aula, ok? Chegamos então ao estudo dos poços e das nascentes, né? Nos artigos 1309 e 1310 do Código Civil está contemplado mais uma vez a matéria das águas, né? Algumas proibições referentes à poluição de nascentes em decorrência de construção. A Maria Helena Diniz fala o seguinte: são igualmente ilícitas as construções que poluírem ou inutilizarem para uso ordinário o uso da água do poço ou da nascente alheia a elas preexistentes. Então, se a nascente é utilizada por outra pessoa, você não pode executar nenhuma obra que polua ou inutilize para o uso essas nascentes. E ainda as escavações ou obras, canais, regos, sulcos, etc., que tirarem do poço... Oi, perdão.
Desculpa me interromper, eu não sei se está todo mundo, mas seu áudio para mim está falhando. Eu até saí da sala e voltei para ver se era o... Pessoal, me informa, por gentileza, se o áudio tá ok. Para mim tá ok também, tá normal. Parece que é só para você, né, cara? Para mim, aparentemente, tá normal. Normal também. Tenta reiniciar seu roteador aí, por gentileza. Eu vou tentar ver aqui se aí tem. Então tá. Então vamos retomar aqui, tá? Se alguém tiver problema para ouvir e achar que a transmissão tá falhando, pode falar igual o colega falou, que a gente vê se é para todo mundo ou se é só para ele, tá bom? Bom, você também não pode fazer, além de não poder poluir, você não pode fazer obras que tirem do poço ou da nascente de outra pessoa o nível de água indispensável às suas necessidades normais. Isso está no artigo 1310. Porque vocês sabem que, dependendo da obra que se realizar, ou por criar um sistema de vasos comunicantes, ou por alterar o nível do terreno, isso pode vir a diminuir ou alterar o curso de uma nascente ou de um poço, diminuindo o seu nível, etc. Se essa obra fizer diminuir a água necessária, né, de modo a torná-la insuficiente para a subsistência, né, indispensável, né, às necessidades normais do vizinho, você pode ser obrigado a desfazer essa obra e para restabelecer esse nível d'água, ou inclusive realizar outra tutela específica para restituir o curso d'água ao local. Essas obras, contudo, serão permitidas se diminuírem o suprimento do poço ou nascente a um nível que ainda resguarde as necessidades normais dessas pessoas. Então, se você fez obras que diminuam o nível do curso e da nascente alheios, de forma a não prejudicar a subsistência deles, ou seja, diminuiu um pouco o nível, porém manteve o tanto de água necessário para as necessidades normais da pessoa, não seria proibido. Tá ok? Bom, vamos falar agora, já superando essa questão das águas. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Vamos falar agora do uso do prédio do vizinho, tá? O uso do prédio vizinho está disposto no artigo 1303 do Código Civil, que o proprietário ou ocupante de um imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no seu prédio mediante aviso anterior para dele temporariamente usar quando indispensável a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Então, vocês que vão estar sempre trabalhando na construção civil, muitos de vocês vão superar a etapa dos projetos e vão conduzir a obra supervisionando-a. Vocês podem levar para a carreira de vocês esse conhecimento. Muitas vezes vocês vão deparar com vizinhos intransigentes que vão querer impedir o acesso, tá, a determinado prédio, a determinado lote, ainda que esse acesso seja necessário para reboco de parede divisória, reparação de trincas, etc., né? Então, esse vizinho ele não pode impedir esse acesso. A lei garante esse acesso para reparos, né? Tá? E esse acesso, quando ele é indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza da casa ou do muro divisório, ele deve ser tolerado, certo? Muitas vezes o vizinho ele se arvora numa inviolabilidade que o domicílio dele não tem.
Lembrando que o crime de inviolabilidade do domicílio, ele não conflita com esse dispositivo legal, porque nesse caso você vai ter a entrada franqueada por ele, que é obrigado a franquear essa entrada mediante aviso prévio. Então você não está invadindo a casa dele, você está usando do prédio dele temporariamente para reparar o seu, ok? Muitas pessoas, muitos engenheiros usam uma alternativa que é fazer andaimes aéreos, que são montados pelo ar. Eu não sei a viabilidade desse tipo de solução, que pode vir a tornar desnecessário ingressar no prédio vizinho pelo solo, mas caso vocês queiram evitar essa alternativa, talvez por ela ser mais cara ou mais perigosa, saibam que existe esse dispositivo na lei. Segundo, a segunda hipótese que vocês têm que ter a entrada permitida no prédio do vizinho é para apoderar-se, recuperar coisas suas, inclusive animais, que ali se encontrem casualmente. Aquele futebol que você está jogando no seu quintal, a bola vai para o prédio do vizinho. Ele pode furar a bola? Não, ele não pode. Ele é inclusive obrigado a devolver. Se for necessário você ingressar no prédio dele para recuperar qualquer coisa sua que lá se encontre, você não só pode entrar, como a lei te garante esse direito. Só que a questão é entrar mediante prévio aviso. Ou seja, você não pode entrar sem autorização dele, sem avisá-lo que você está entrando para este fim. E além disso, você não pode pular o muro, você não pode invadir de forma alguma, porque se você fizer isso, aí sim configura o crime de invasão de domicílio. Tá ok? Bom, a restrição que o proprietário poderá fazer, contudo, é estipulação de horários. Ele pode, por exemplo, falar, olha, à noite eu não permito, tá? Volte aqui de manhã que eu vou permitir, tá ok? Além disso, o vizinho que causar dano ao penetrar no imóvel, ao usar o imóvel, tem o dever de repará-lo. Você tem que deixar o imóvel da forma que o encontrou. Então, se precisar limpar, tem que limpar. Se precisar lavar, tem que lavar. Não pode simplesmente, reboquei aqui e tal, você mesmo limpa depois. Não é assim. Tudo certo? Alguma dúvida? Bom, vamos falar agora dos remédios processuais. Eu já falei um pouco sobre algumas ações. Eu falei da ação demarcatória, que visa estabelecer aonde deve passar a linha divisória entre dois prédios. Eu falei da ação cominatória, que tem por finalidade interromper interferência prejudicial de um vizinho que esteja causando prejuízo ao prédio contíguo, através da cominação de uma multa. Você vai pedir para que seja combinada uma multa que para cada dia ou ato de descumprimento seja estabelecida uma quantia de multa, certo? Isso aí é uma das formas que o direito tem de evitar que alguém pratique uma conduta que deve evitar, certo? Além disso, nós falamos ainda da ação indenizatória. Quando causar dano, tem que indenizar o dano, tá? Inclusive, se quiserem anotar aí para dar uma conferida, a responsabilidade civil no direito civil brasileiro, ela se baseia basicamente em 2 artigos do Código Civil, que são os artigos 186, que define o que é ato ilícito, e o artigo 927, que diz que 186 e 927, exatamente, que diz que o ato ilícito, quando causa danos,
a pessoa tem o dever de reparar o dano. Tudo bem? Então vocês podem ler com calma depois, para que vocês tenham esse completo entendimento do que é ato ilícito, quando se pratica ato ilícito, e pode ler o 187 também, se quiser, porque aí fala do abuso de direito, né? Além do ato ilícito, fala do abuso de direito, e posteriormente vocês leiam lá o 927, ok? Bom, vamos falar então dos remédios processuais. Quais são as ações possíveis para se usar quando alguém ofende direito de vizinhança? A ação demolitória visa especificamente a destruição, ou seja, a demolição da construção que ameaçar ruína ou a construção que viole preceitos do direito de vizinhança. Por exemplo, se alguém construiu uma janela eirada, beiral, etc., a menos de 1,5 metro do terreno vizinho, ela pode ser constrangida a desfazer ou a demolir, desde que esta ação solicitando a demolição seja ajuizada dentro do prazo de 1 ano e 1 dia. Ano e dia, como eu disse na aula passada, tá? Ainda pode ser demolido a construção em terreno rural que for construída a menos de 3 metros do limite, certo? Também deve-se ajuizar a menos de ano e dia a ação para pedir a demolição, tá bom? Então, a previsão da ação demolitória está nos artigos 1280 e 1312 do Código Civil. O 1280 fala que o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação desse quando ele ameaça ruína, bem como que ele preste caução pelo dano iminente. Professor, só um minuto. Pode fazer a pergunta. Mas você falou no caso de 1 ano. 1 ano e 1 dia? Ano e dia. É 1 ano e 1 dia. Isso. Mas eu falo assim, isso é para abertura do processo, né? Sim. No caso, por mais que talvez demore um tempo de ter um retorno, por exemplo, demorou 2 anos para ter retorno, como vocês entrou dentro do prazo, tá valendo. Sim, exatamente. Bem observado, Beleza. inclusive, tá bom? Bem observado, inclusive. Tá bom? No direito, o prazo decadencial ou o prazo prescricional, a prescrição é a perda do direito de exigir algo judicialmente. Tá? Ainda existe um débito, mas você não tem mais como cobrar na justiça. Então você vai ter que contar com a consciência da pessoa para te pagar. A decadência é a perda do direito material mesmo. Então, a prescrição pode ser interrompida e retornar ao zero o prazo. A decadência não. O prazo decadencial corre sem interrupção. Mas tanto o prazo decadencial quanto o prazo prescricional, eles são contados até a data do ajuizamento da ação, certo? Então, se você entrou com ação contra a pessoa e essa ação não foi extinta antes da citação da própria pessoa, o prazo fica interrompido a partir daquela data que você entrou com a ação, certo? E aí, você considera-se que você cumpriu satisfatoriamente o prazo, tá certo? Bom, vamos continuar então. Né? O proprietário ou possuidor que tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação por causa da ameaça de ruína. Nós até vimos o exemplo que a gente comentou na aula passada, o Flávio Quintela até falou, né, que é aquela construção que desabou em Mauá, né? Se acontecer isso, você pode exigir a reparação
a demolição ou uma caução pelo dano iminente. Essa caução seria uma garantia. Essa garantia normalmente é depositada em juízo, tá? E ela não passa automaticamente para a conta do cara que está ameaçado a correr o risco. Ele vai receber esse dinheiro se o risco se materializar, né? Então não é um dinheiro que você vai ganhar, eu vou ganhar o dinheiro aqui e se a casa dele não cair, eu saio no lucro. Não, não é assim. O dinheiro é depositado numa conta judicial e fica esperando para ver se esse dano vai se materializar. Se materializou o dano, o dinheiro vai para quem sofreu o dano. Se não se materializou a construção foi reparada de forma que não corre-se mais o risco do dano, o dinheiro é devolvido para aquela pessoa que sofreu o dano. Prestar caução é justamente oferecer garantias. Qual o prazo de quê? Alguém fez uma pergunta aí, qual o prazo? Leonardo, desse retorno do dinheiro para... Não, presta atenção. Ainda existe o risco de cair? Ou seja, por laudos, perícia, existe o risco da obra cair? Então o dinheiro fica lá. Já foi reparada a obra e engenheiros fizeram perícias que a obra está segura, não existe mais o dano, o dinheiro volta. Não é uma questão de prazo, tá? É uma questão de haver ou não mais o risco. Tudo bem? Beleza. O 1312 fala que aquele que violar as proibições estabelecidas nesta seção, qual seção? A dos direitos de vizinhança, será obrigado a demolir as construções feitas respondendo pelas perdas e danos que causar. Perdas e danos compreendem danos materiais, que são os prejuízos efetivos, chamados de danos emergentes, ou o que se deixou de lucrar comprovadamente, que é chamado de lucro cessante. Isso é dano material. O que você perdeu ou o que você deixou de ganhar. Dano moral é a angústia, o sofrimento, o abalo emocional que você sofreu em virtude de um ato de outra pessoa. Lógico que nem tudo na vida pode ser chamado de dano moral, certo? Por exemplo, uma pessoa parou o carro na minha garagem, tá? E eu cheguei atrasado 5 minutos numa reunião e meu chefe brigou comigo. Isso é dano moral? Não, isso são aborrecimentos que você passa no dia a dia, tá? Você deve se programar para esse tipo de intercorrências. Eu fiquei preso no trânsito e uma pessoa, por causa de um cara que ficou enrolando na minha frente, ele estava dirigindo devagar demais, eu não consegui chegar a tempo. São aborrecimentos. Eu perdi uma ligação importante com o exterior, que era uma ligação de trabalho, porque a minha operadora de celular é ruim, certo? Isso é aborrecimento que você sofre no dia a dia. Você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Agora, sujaram o meu nome, incluindo em cadastros restritivos de débito indevidamente. Eu não devia nada para ninguém e mesmo assim colocaram meu nome no prego. Isso é dano moral. Porque a sua honra, o seu crédito na praça, a sua fama de bom pagador foi abalada. Alguém chegou na tua porta gritando que você é caloteiro, não paga as suas dívidas, isso é dano moral. Então, existem muitas coisas. Por exemplo, um rompimento de um noivado é dano moral? Não. Todo mundo está sujeito a ter um noivado, um casamento, um namoro rompido. Agora, um rompimento de um noivado no momento da cerimônia, com todos os convidados presentes, por uma pessoa que quis humilhar mais aquela outra pessoa e esperou o momento do casamento para romper, aí já poderia se configurar o dano moral. Então depende da gravidade, tá? Então há coisas da vida que você deve tolerar e há coisas que de fato configuram dano moral. Hoje em dia, as pessoas... Vocês já ouviram falar
que a geração de jovens de hoje é chamada de geração floco de neve, não pode encostar que derrete, certo? Uma vez, lembra a explosão do gasômetro, né? Uma aluna em questão, eu não vou falar o nome, mas numa ocasião, questionou se todas as pessoas que estavam trabalhando na Uzi Minas, não só as que estiveram presentes no momento da explosão, teriam direito à indenização por dano moral. Certo? Olha só, na cabeça das pessoas... Você estava lá, Edivaldo? Pois bem, então você pode me dizer, tá tendo uma cheira aí, alguém abriu o microfone ou é o meu aqui? Parou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Beleza, então continuando. Uma aluna questionou na cabeça dela o trauma gerado nas pessoas pela explosão ter acontecido, não só as pessoas que estavam dentro das minas, mas o susto causado nas pessoas fora da cidade geraria direito à indenização. Primeiro, que se todo mundo que assustou fosse ser indenizado, a Uzi Minas ia quebrar. Isso é a primeira coisa. Segundo, as pessoas que tiveram lesões leves têm direito à indenização? Isso é um terreno nebuloso, tá? Depende do que isso causou nas vidas delas. Se poucos dias depois elas já estavam bem, saudáveis, voltaram a trabalhar, receberam assistência psicológica da usina, tá? Ou seja, a usina as tratou de forma digna, tá? Eu entendo que esse dano está mitigado. Agora, a ideia da minha aluna era o quê? Todo mundo agora está com pânico. Todo mundo tem que ser indenizado. E aí houve até um debate entre nós durante a aula. Eu falei, não é assim. O dano moral não é indústria para se ganhar dinheiro, certo? Ele precisa ser comprovado, ele precisa ser evidenciado, é preciso se demonstrar que houve o dano de verdade para que seja indenizável. Não é simplesmente falar assim, estou abalado emocionalmente. Hoje a nova moda é falar, eu estou abalado, né? Eu estou muito abalado, eu estou muito deprimido, certo? Se isso não vem acompanhado de laudos convincentes, não é assim que vai acontecer as coisas, tá certo? Então, a indenização por dano moral ali, eu acho que praticamente ninguém iria conseguir, tá? Porque no fim das contas, graças a Deus, não houve nenhum ferido grave, né? Mas se houvesse, porque as pessoas também, num primeiro momento, acharam que a parede do gasômetro ela tinha sido expulsa, né? Ela tinha, com a força da explosão, ela tinha sido arremessada, e na verdade não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi que a tampa subiu alguns metros em virtude da força da explosão e caiu sobre a parede, fazendo com que ela meio que implodisse, caísse para dentro do próprio gasômetro, né? Então, por isso o ferimento das pessoas os ferimentos foram leves, né? Porque não houve uma expansão das paredes do gasômetro atingindo o que estava do lado. A tampa subiu e caiu, derrubando tudo, demolindo o próprio gasômetro. Não houve muita área danificada. O Edivaldo pode me dizer se eu estiver enganado aí. Foi isso mesmo, Edivaldo? Pois bem, então,
temos aí essa questão no sentido de dano moral, dano material. Acho que vocês entenderam bem o que é. Existe defesa quando a gente é acusado de causar dano a outrem, tá? Se vocês estiverem no lado de quem está sendo processado, a primeira coisa a se fazer quando se recebe uma intimação é imediatamente procurar seu advogado de confiança, tá? Na intimação vai constar que você tem um prazo de 15 dias úteis para contestar a ação, mas esse não é o prazo para você procurar advogado. Procurar advogado é em 1 ou 2 dias, porque o prazo é para que seu advogado faça uma defesa de qualidade para você, tá? Sempre digo isso a meus clientes, falo assim, você não vai ficar moscando achando que você tem 15 dias úteis para arrumar um advogado, não. Porque se o cliente chega no meu escritório faltando 1 ou 2 dias para o prazo, tá? E a ação é complexa, ou eu recuso e deixo ele se ferrar, ou eu dobro o preço dos honorários, porque aí eu vou ter que passar a noite trabalhando, certo? Porque o cliente às vezes tem essa, não, eu tenho 15 dias úteis para tomar providência. Não, criatura, não, tá? O prazo de 15 dias úteis é para apresentar a contestação. Então você não tem 15 dias úteis para procurar seu advogado, não, tá? Porque se você fizer isso, você vai fazer, ou você vai receber uma defesa feita nas coxas de um dia para o outro, rapidamente, ok? Ou você vai receber uma defesa bem feita, porque o cara passou 1 ou 2 dias trabalhando de um dia para o outro, passando noite no escritório, e aí ele vai te cobrar muito caro por isso. Então, presta atenção nessa bobagem que a pessoa pode fazer. Segunda ação que a gente vai falar é a ação de dano infecto ou de caução de dano iminente. É aquela ação do artigo 1280. Você pode pedir a demolição do prédio, se ele ameaça ruína, ou pode pedir a reparação deste prédio com a caução pelo dano que pode vir a acontecer. A gente já falou que o que acontece, né? O proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde. Se um prédio está ameaçando a ruína, ele está ameaçando a segurança. Então o que você vai fazer? De acordo com o artigo 1280, você vai pedir uma caução pelo dano iminente, uma garantia. Esse dinheiro vai ser depositado em juízo, e uma vez depositado em juízo, o cara vai fazer os reparos na construção dele, né, visando acabar com esse risco. Se o risco for mitigado, o risco for eliminado, aí sim ele pode recuperar o dinheiro dele e segue sua vida, sem prejuízo dos danos morais e materiais que ele te causou por causa dessa situação. Além disso, ele vai ser responsável por custas processuais e honorários de advogado, né, honorários sucumbenciais. Além disso, você pode vir a cobrar dele também os honorários contratuais que você pagou para o seu advogado. Porque honorários sucumbenciais são os honorários que o vencido em um processo paga para o advogado do vencedor. Esses honorários pertencem ao advogado e são pagos pela outra parte, mas eles não se confundem com os honorários contratuais, que é o dinheiro que você paga para o seu advogado para ele entrar com a ação para você. Aquilo lá é um prêmio a mais para o advogado que desempenha um bom papel e ganha a ação, tá? E uma penalidade para a parte que perde, porque essa parte que perdeu, ela causou dificuldades extras no processo e muitas vezes ele vai ser condenado a pagar por isso. Se vocês quiserem ver o fundamento dos honorários de sucumbência, ele está no artigo 85 do Código de Processo Civil. Aí não é Código Civil, tá? É Código de Processo Civil. Belezinha?
Ação denunciação de obra nova. Essa ação visa impedir a continuidade de obra, certo? Ela não é uma ação possessória, tá? Mas ele quer exercitar a defesa de uma posse. Se você tem sua posse, uma obra realizada ao lado ou nas proximidades está ameaçando o exercício dessa posse, através de danos que podem advir, através da ofensa a preceito administrativo ou legal que fira, né, o direito de vizinhança, e você quer que essa obra seja paralisada, tá? Uma vez eu defendi uma pessoa, o cara estava falando que a construção desse meu cliente estava interrompendo o tráfego por uma estradinha de terra que, segundo esse autor da ação, passava pelo meio do lote dele. Só que essa estradinha de terra, ela meio que foi forçada ali, né? Os caras começaram a usar aquela estrada de terra meio na marra, né? E aí o terreno estava loteado, tinha estrada para um lado, tinha estrada para o outro, não estava encravado, mas ele queria a estrada que dividia o lote do meu cliente em dois. Aí eu acabei nem sabendo como é que terminou a ação, porque como eu estava atendendo essa pessoa pela prefeitura de Ipaba, e não tinha, era um advogado gratuito do município, muita gente não confia, né, que a gente vai desempenhar um bom papel, porque as pessoas estão acostumadas a achar que o que é de graça e dado por prefeitura ou pelo estado não é tão bom. E aí ele ficou com medo, acabou contratando um advogado particular. Quando ele contratou um advogado particular, eu só coloquei uma condição, que eu queria sair do processo, já que ele queria um advogado particular, não ia mais colaborar de forma alguma, porque, né, se ele tem condição de pagar por um advogado particular, ele não precisa de serviços de advocacia gratuita fornecida pelo poder público. Então, na hora que ele falou, eu vou botar um advogado particular, eu já falei, então tá, você coloca o advogado particular que eu saio, porque eu não posso atuar gratuitamente por uma pessoa que tem condição de pagar advogado. E aí eu não sei se ele se deu bem com o novo advogado, se terminou a ação, na verdade eu nem me lembro como terminou o caso. Mas era uma ação de enunciação de obra nova, porque ele estava construindo aonde, segundo o autor, passava a tal estradinha, que era exatamente no meio do lote dele. Esse lote dele ficaria inútil, ficaria meio lote por um lado e um quarto de lote por outro lado, que seria absolutamente inútil se a estrada passasse lá mesmo. E aí eles pediram o que a gente chama popularmente de embargo da obra, né? Mas não é esse o nome jurídico, é enunciação de obra nova. Tá ok? E por fim temos a ação indenizatória, né? A ação indenizatória, ela visa, como a gente já disse, visa indenizar buscando a reparação dos danos causados, né? Então, se em algum caso a violação do direito de vizinhança causar danos ao vizinho, ele pode fazer uso da ação indenizatória. Ainda temos a ação demarcatória, que eu não coloquei aqui nesse final, mas já tinha falado dela, que visa, né, determinar limites das propriedades, e se formos mais a fundo, ainda podemos fazer uso das ações possessórias e ações reivindicatórias. A ação possessória é para discutir quem tem a posse, certo? Então, briga por posse de determinado imóvel é a ação possessória. Essa ação pode ser de manutenção de posse, quando você quer manter a posse que está sendo ameaçada por outra pessoa. Pode ser de reintegração de posse, quando você quiser
recuperar a posse que foi tomada por outra pessoa, e pode ser também interdito proibitório. Esse interdito proibitório visa impedir que outra pessoa, mesmo que ela não queira tomar a sua posse, que ela incomode você no exercício da sua posse. Então, se alguém está fazendo alguma coisa dentro da posse dele, que está incomodando o uso da sua, você pode ajuizar uma ação de interdito proibitório. E as ações reivindicatórias ou petitórias, é a mesma coisa, tá? Ação petitória ou ação reivindicatória, elas visam discutir quem é dono, não apenas quem tem posse. Tá? Já disse a vocês, o locatário tem posse, mas não é dono. Numa ação possessória entre o locatário, que tem o contrato vigente, tudo regular, e o locador, quem ganha é o locatário. Tá? A ação reivindicatória visa discutir quem é dono, ou seja, eu tenho esses documentos aqui que fazem com que eu seja dono. Eu tenho esses outros documentos aqui que fazem com que eu seja dono. Por exemplo, a ação de uso capião, ela tem caráter reivindicatório. Ela visa provar que alguém é dono de um imóvel, pelo exercício incontestado da posse por determinado tempo. Tá bom? Bom, o proprietário pode edificar sua propriedade, essa é a conclusão que a gente está chegando, como bem entender, desde que não use essa propriedade de forma anormal, como a gente disse, que seria de forma ilícita, de forma abusiva ou de forma lesiva aos direitos de outrem. Certo? Então, se a pessoa conseguir utilizar a sua propriedade sem incomodar ninguém, de forma que ele exerça os poderes que ele tem com a propriedade, vamos lembrar quais são esses poderes: usar e usufruendi, gozar e usufruendi, dispor e os disponendi, ou reivindicatio, reivindicar a coisa. Tá? São os 4 poderes que ele tem com o exercício do direito de propriedade. Se ele consegue usar esses poderes sem abuso dos mesmos e sem ofender a lei e sem causar dano a outra pessoa, ele pode fazer absolutamente tudo dentro da sua propriedade. Tá? Sem ferir lei, sem abusar do direito e sem causar dano a outra pessoa, você pode fazer o que quiser dentro da propriedade, tá bom? A lei civil deve ser observada, regulamentos administrativos que ditam limites para a construção e uso das propriedades, tá? Além disso, você tem que observar as obrigações propter rem, as obrigações próprias da coisa, aquelas que só de ter um imóvel você passa a ser obrigado a cumprir. E aí você pode incluir impostos a pagar, você pode incluir cumprir a função social da propriedade, você pode incluir respeitar o direito de vizinhança. Alguma dúvida sobre esse capítulo? Bom, pessoal, terminamos aqui o estudo da matéria que vai cair na prova. Vamos começar agora a matéria que vai ser estudada posteriormente para a próxima prova. Tudo bem? Então, pode marcar, aí o capítulo 3 é para a primeira prova. Isso significa que quem estiver fazendo resenha ou mapa mental vai terminar nesse ponto que eu parei aqui. Tá bom? É até aqui, capítulo 3, que vocês vão entregar na primeira prova. Tudo bom? Capítulo 3 para a primeira prova? Capítulos 1 e 1.2, 2
que foram 2 aulas também, né? A gente falou de direitos reais, depois de posse e propriedade, e o 3, que a gente falou de direito de vizinhança. Tá bom? Que também levou 1h30. Beleza? Então, combinado, tá? A prova já está preparada no sentido de... né, são 25 questões que foram enviadas. Dessas 25, o sistema aleatoriamente sorteia 15 para cada prova. O que significa que não tem prova igual a do outro, tá certo? O que significa que não adianta tentar colar do coleguinha durante a prova. Vocês só vão fazer seu colega perder seu tempo, prejudicar a prova do colega, porque vai ter que ficar, né? Então, desliga o WhatsApp durante a prova, tá certo? Não tenta colar um do outro, porque as provas serão todas absolutamente diferentes. Agora, não há nada que proíba a consulta ao material. A gente sabe que vocês estão com o material aí no computador de vocês. Seria absolutamente estúpido da nossa parte achar que vocês não vão consultar, ok? Mas até para consultar material é necessário estudar, porque senão você perde tempo porque não sabe onde está a resposta. Aí fica lá minutos preciosos procurando slide por slide para achar onde é que está a resposta da questão, e aí acaba não dando conta de terminar a prova no tempo determinado. Então, por isso que a gente criou esse sistema. Eu tive essa ideia e todas as turmas que eu venho apresentando estão gostando. Espero que vocês gostem também. De fazer um resumo ou o mapa mental, porque às vezes com o estudo por esse mapa mental você consegue fazer a prova bem feita e até pode acessar o mapa mental durante a prova. Claro que pode, né? Já que a gente sabe que vocês têm o material na mão aí. Tudo bem, gente? Então, quando eu falo essas dicas, não é porque eu tenho uma vã ilusão de que é impossível colar, não. Eu sei que vocês podem conseguir, mas eu quero que vocês estudem, porque a ideia da prova não é punir o aluno, não. A ideia da prova é justamente forçar o aluno a estudar, e forçando o aluno a estudar, forçá-lo a aprender. Então, por isso que eu avalio o estudo de vocês, porque é um estímulo a mais para todo mundo estudar, tá bom? Vamos falar agora, essa matéria já não cai na primeira prova, cai na segunda, das servidões. Vocês lembram quando eu falei da diferença entre passagem forçada e servidão de passagem, que a servidão tinha diferenças em relação à passagem forçada? Primeiro, porque a passagem forçada decorre da lei, está no artigo 1285 do Código Civil. Segundo, porque a servidão não decorre da lei, ela tem até as diretrizes determinadas na lei, porém ela se inicia com um contrato ou disposição de última vontade, tá certo? Então, o início da servidão é um ato de manifestação de vontade, enquanto o que origina o direito à passagem forçada é a lei, em seu artigo 1285 do Código Civil, certo? Então vamos primeiro entender o que é a servidão. É um direito real, tá? Que é voluntariamente, lembra que eu falei? Manifestação de vontade. A constituição de uma servidão é voluntária, voluntariamente imposto a um prédio serviente em favor de outro prédio dominante, em virtude do qual o proprietário do prédio serviente perde o exercício dos direitos dominiais sobre uma parte do seu prédio, ok? Ou tolera que o dono do prédio dominante se utilize para tornar esse prédio dominante mais útil. Então, servidão é um direito real advindo de uma manifestação de vontade que impõe um ônus a um prédio, que é o serviente, e estabelece um bônus para outro prédio, que é o dominante. O objetivo é melhorar, tornar mais útil o prédio dominante, certo?
Professor, eu não consigo entender por que alguém, em sã consciência, tornaria seu prédio menos útil para tornar o prédio do seu vizinho mais útil. Eu não consigo conceber por que alguém faria um contrato em que o seu prédio seria prejudicado em favor de um benefício para outro prédio. Alguém consegue entender por que alguém faria esse tipo de contrato? Responde aí para mim. Quem consegue pensar num porquê? Ninguém? Que pena, ninguém quer falar. Ganharia um bombom. A Jéssica falou que não consegue. O Lucas, um atrativo para o seu prédio? Não, não é por isso. Pessoal, por que eu causaria um prejuízo para a minha propriedade, para o meu prédio, em favor de um vizinho meu, porque ele tivesse um benefício? Por dinheiro. Existe uma contraprestação em dinheiro. Eu posso fazer gratuitamente? Posso, mas normalmente isso é um contrato oneroso, em que ele paga uma indenização a mim, a gente estabelece um valor que ele vai pagar a mim, e eu aceito que se imponha uma servidão a meu prédio. Ok? Bom, o artigo 1378 até o artigo 1389 do Código Civil é onde se explica, onde se fala a respeito da servidão, tá certo? O artigo 1378 ele diz que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava, ou seja, torna mais grave, onera, causa ônus ao prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou seja, manifestação de vontade, ou por testamento, disposição de última vontade, e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Vai registrar onde? Nas matrículas dos dois prédios, o dominante e o serviente. Ok? O dominante vai ter em seu favor, registrada na sua matrícula, uma vantagem, e o serviente vai ter contra si uma desvantagem também registrada na sua matrícula. Por que é registrado? Por que que constitui-se dessa forma? Porque a servidão ela adere aos imóveis, e é um direito real que adere aos imóveis. E se vendido o prédio dominante, quem comprar continua tendo direito à servidão, a usar da servidão. E se vendido o prédio serviente, quem o comprar continua obrigado a tolerar essa desvantagem. Ou seja, a venda, a troca de donos dos prédios não afeta o direito da servidão, o direito real. O 1379 diz que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, que é o que diz sobre o uso capião, autoriza o interessado a registrá-lo em seu nome no registro de imóveis, valendo como título a sentença que julgar consumado ao uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo do uso capião será de 20 anos, assim como a gente já comentou os prazos gerais da uso capião no Código Civil brasileiro. Então, se você tem um justo título, o que seria um justo título para uma servidão? Como eu disse, eu disse a vocês que a servidão ela advém ou de um testamento ou de um contrato que deve ser registrado no cartório de imóveis. Imaginem que Tício fez um contrato com Mévio, tá? Pelo qual
Mévio concedia servidão em seu prédio de passagem. Vamos dar o exemplo da de passagem, que ela está mais palpável para vocês agora. Mévio concedia servidão de passagem para dar essa comodidade de acesso a uma avenida mais movimentada para Tício. Tá? Tício leva vantagem e por isso paga para Mévio um valor que foi combinado entre os dois. Até aí tudo bem, tá? Imaginem vocês que, feito este acordo, esse contrato de servidão, Tício já começa a usar essa passagem e Mévio, como já recebeu, permite, tá tudo bem, tá de boa. Só que aí Tício demora a fazer o registro. Demorando a fazer o registro, Mévio descobre que está doente, faz o tratamento, mas não sobrevive. Faleceu Mévio. Tício não tinha registrado o imóvel. E uma vez que morreu Mévio, os seus proprietários passam a ser seus herdeiros. Esses se recusam a promover o registro. Observem que, embora o acordo tenha sido assinado por Mévio, ele não foi levado a registro para que a servidão se perpetuasse. 10 anos depois, quando Mévio morreu, os filhos se recusam a legalizar tudo, a levar a registro, inclusive registrar no seu imóvel. O que Tício pode fazer? Entrar com a ação de uso capião, porque ele já está usando há 10 anos e ele tem um justo título, que é um contrato assinado pelos dois, certo? Ele tem um papel que mostra que a posse dele, desta servidão, ela não é uma posse clandestina, não é uma posse violenta, pelo contrário, é uma posse que foi exercida com o consentimento de quem assinou aquele contrato, que era o proprietário do imóvel. Ok? Exemplo dado, entendido? Vamos continuar então? Requisitos da servidão, perdão. Tá? Primeiro, existência de um encargo que pode consistir numa obrigação de tolerar certo ato ou de não praticar uma ação por parte do possuidor do prédio serviente. Porém, tal ônus é imposto ao prédio e não à sua pessoa. Por que é imposto ao prédio? Pode mudar a pessoa quantas vezes quiser. O dono que chegar lá vai ser obrigado a tolerar, ok? Porque adere ao bem. Segundo, incidência em um prédio em benefício do outro prédio, certo? Ou seja, onera um, beneficia outro. 3. A propriedade desses prédios tem que ser de pessoas distintas, diversas. Se for do mesmo dono, não existe servidão. Tá? A pessoa não consegue estabelecer uma servidão entre 2 prédios seus. Por mais que ela consiga colocar um cano jogando água de um prédio para outro, consiga criar uma estrada em que um prédio consegue passar pelo outro, ou seja, de fato ela consegue criar um benefício para outro prédio sobre o seu outro prédio, porém ele não consegue registrar isso como servidão, tá bom? Não se deve confundir servidões com direito de vizinhança, nem com usufruto. São coisas diferentes. A gente já estudou o direito de vizinhança, né, que disciplina o uso do direito de propriedade. A vizinhança, a servidão é um direito real sobre prédio alheio, sobre bem alheio. Enquanto os direitos de vizinhança são obrigações do próprio terreno. Então, direito de vizinhança é direito obrigacional, obrigações próprio terreno. Servidão é direito real sobre coisa alheia. Tudo bem? Não tem como você constituir uma servidão, tá?
uma vez que os dois prédios são da mesma pessoa, não existe servidão entre eles. Tá? Você pode até passar pelo outro prédio porque ele é seu, você passa ali a hora que você quiser, mas não tem o instituto jurídico que é chamado servidão. Tá? Não tem como você garantir, por exemplo, que se você vendeu um, aquela servidão vai estar registrada e vai continuar onerando aquele prédio. Tudo bem? Finalidade. As servidões têm por objetivo proporcionar valorização ou maior utilidade de um prédio, que é o dominante, tornando ele mais útil, mais agradável, mais cômodo. Ela implica, por outro lado, desvalorização econômica do prédio serviente. Afinal de contas, se você vai comprar um prédio, fica sabendo que ele é serviente, ou seja, ele tem que tolerar uma servidão de passagem, uma servidão de uso de água, uma servidão de não construir acima de determinado andar, uma servidão, sei lá, de fornecimento de pasto para outro prédio. Se você vai comprar um bem e verifica que ele tem esse ônus gravado nele, que não pode se livrar dele tão fácil, tá? Não é fácil se livrar de uma servidão, porque ela não tem data para acabar normalmente, tá? Normalmente ela tem caráter perpétuo, né? Ela pode ser estabelecida com o tempo de duração? Pode, mas normalmente não é. Tá? O instituto é destinado a não ter tempo, então ele é para sempre. Então, quando você vai comprar um bem que está onerado com a servidão, você fala: opa, peraí, então eu vou pagar menos, né, irmão? Ora, claro, isso é óbvio, né? As servidões prediais, elas são perpétuas. Eu digo que geralmente é perpétuo porque existe forma de acabar com ela. Tá? Eu vou falar como que se pode acabar com a servidão, tá? Mas não é pelo decurso do tempo que se acaba uma servidão, tá? Se você estabelece uma servidão por determinado tempo, tá? Ela acaba se desvirtuando e deixando de ser uma servidão e passa a ser um direito obrigacional que adere à pessoa e não ao prédio, tá bom? Bom, servidões, então, a coisa onerada, o bem onerado serve, ou seja, presta uma utilidade, uma vantagem real e constante ao prédio dominante. Como é direito real, a servidão adere à coisa e apresenta-se como um ônus que acompanha o prédio serviente e uma vantagem que acompanha o prédio dominante. Isso significa que, se for vendido o prédio serviente, quem comprar vai ter que tolerar a servidão. Se for vendido o prédio dominante, quem comprar vai ter que tolerar a servidão. A servidão serve à coisa e não ao dono da coisa. Óbvio que os benefícios são desfrutados pelo dono da coisa, mas saindo aquele dono dali, ele não leva consigo a servidão. O próximo que chegar é que vai ter a servidão em seu favor. Tá ok? Restringe-se a liberdade natural da coisa, por isso que é um direito real. Ao passo que a obrigação, um direito obrigacional, adere às pessoas, tá? E aí restringiria a liberdade natural de uma pessoa e não de uma coisa. Princípios fundamentais do direito de servidão, tá? Com base na definição que a gente tem de servidão, nós temos esses princípios. Primeiro, é uma relação entre prédios. Embora a contiguidade entre prédios dominante e serviente não seja essencial, tá? Pois apesar de eles não serem vizinhos, eles podem ter servidão de um com o outro, pode não ser vizinho, porém, normalmente é entre prédios vizinhos, tá? Então, é uma relação entre prédios, não é obrigatório que esses prédios sejam vizinhos, porém, eles normalmente são, tá ok? A servidão não pode recair sobre o prédio do próprio titular. A gente já falou, o titular do prédio serviente tem que ser diferente do titular do prédio dominante. E se em algum momento o titular do prédio dominante vir a ser dono do prédio serviente, extingue-se a servidão, ok? Então é bom que se diga que
Se o cara que é dono do dominante quiser manter a servidão, ele não pode comprar o serviente, não. Tá? Você comprou o serviente, extinguiu-se a servidão. Ok? É imprescindível que donos de prédio, dominantes e servientes sejam pessoas diferentes. A servidão serve à coisa e não ao dono. Por essa razão, distingue-se de obrigação. O titular do domínio do imóvel serviente não se obriga a uma prestação de fato positivo ou negativo, mas assume um encargo de tolerar limitações de seus direitos sobre o imóvel serviente em benefício de um prédio dominante. Tá? Ele tem o dever de não se opor que o prédio dominante utilize da servidão que já foi registrada. Ok? 4. Não se pode de uma servidão constituir outra. Certo? Você não pode o direito de ampliar uma servidão. Certo? Então você não tem como, a partir de uma servidão, você ir mais adiante e obter outro direito. Ok? Então, por exemplo, você conquistou pelo registro uma servidão. Você não pode ampliar o uso dessa servidão para conseguir mais um pedaço pelo uso capião, por exemplo. Ok? Uma vez constituída a servidão de um benefício em benefício de um prédio, a servidão é inalienável. Então você não pode, por exemplo, alienar a servidão que beneficia o seu prédio para outro prédio. Ok? Essa servidão, ela é em benefício daquele prédio. Ela não pode ser comercializada com outros prédios e não pode ser alugada nem transferida para outro prédio. Ok? E ela também não pode ser gravada com outra servidão. Por exemplo, eu tenho uma servidão de passagem pelo prédio do Mévio, tá? Eu sou o Tício. Aí o Tibúrcio, que mora perto, vira para mim e fala assim: ô Tício, eu tô vendo que você tem uma servidão de passagem pelo prédio do Mévio. Se essa servidão de passagem, ela passa rente à minha cerca, se eu abrir um portão nessa cerca minha e utilizar da sua servidão de passagem do meio para frente, eu consigo sair por ali também. Então você podia fazer a gentileza de me vender ou de constituir uma servidão de passagem para mim também a partir da metade da sua. Não, porque a propriedade do terreno não é do Tício, continua sendo do Mévio. E o Mévio, pela servidão de passagem, ele só tem que tolerar a passagem do dono do prédio do Tício. Então a única forma que o Tibúrcio tem de ser dono dessa servidão e fazer uso dessa servidão é comprando o prédio do Tício. Ok? Ela adere ao prédio. Ok? Então, se o Tibúrcio não for o dono do prédio do Tício, não comprar do Tício aquele prédio, ele jamais será dono daquela servidão. Tá certo? Bom, a servidão deve ser constituída de modo expresso pelos proprietários. Tá? Ela não pode ser constituída de forma tácita, nem de forma implícita, nem de forma verbal, porque ela tem que ser levada a registro no cartório de registro de imóveis. Ok? A outra forma de se constituir uma servidão é por testamento. Como assim, professor? Eu explico. Imaginem que eu tenho 2 netos, tá? Não tenho filhos, meus filhos já faleceram, eu tenho 2 netos, tá? Eu sou um cara daqueles à moda antiga, que tem uma propriedade grande e quero que esses 2 netos sejam igualmente beneficiados por essa propriedade. E aí eu divido a propriedade no meio, no testamento, falando que metade vai ficar para o neto, a outra metade vai ficar para o neto. Só que eu percebo que a metade de um dos netos, ela tem acesso à via pública por uma estrada muito esburacada e muito da ruim, sinuosa, esburacada. Então eu estabeleço pelo imóvel deixado para o outro neto que se faça, que já foi mais bem servido de via pública, né, porque passa a estrada do lado dele, que se faça uma servidão de passagem para o outro neto, certo? Então, no testamento,
eu estabeleço que a parte A vai ficar para o meu neto Tício, a parte B vai ficar para o meu neto Mévio. Só que pela parte B do Mévio, que está mais bem servida de acesso por causa da estrada boa, vai passar uma servidão de passagem para o Tício acessar essa estrada boa. Ok? Entenderam como a servidão de passagem pode ser instituída por testamento? É a única forma que uma pessoa consegue instituir uma servidão para 2 imóveis ou 2 pedaços de imóveis que sejam seus. Mas é bom que se diga, essa servidão não vale nada enquanto esses imóveis continuam sendo seus. Ela só começa a valer quando os donos dos imóveis passam a ser pessoas diferentes. Ou seja, só passa a existir a servidão e só é levada a registro quando o dono do imóvel A é Tício e o dono do imóvel B é Mévio. Enquanto é tudo meu, não tem servidão nenhuma. Por isso que a servidão não foi criada por mim em vida, ela foi criada por mim em testamento. O testamento transfere os bens para os outros e já transfere com a servidão constituída. Entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza. A servidão predial é um direito real que está descrito, que está enumerado no artigo 1225, que enumera os direitos reais, no inciso 3. Tá? É um direito real de gozo ou fruição, e não de garantia, né? Sobre o imóvel alheio e não sobre seu próprio. Tá? Então você lembra que eu falei lá, os direitos reais eles se dividem como de gozo ou fruição e de garantia. Nesse caso é de gozo ou fruição. Tá? E também se dividem direitos reais sobre coisa própria e direitos reais sobre coisa alheia. Nesse caso é sobre imóvel alheio, coisa alheia. Tá bem? Tem caráter acessório, tem caráter perpétuo, tem caráter indivisível e tem caráter inalienável. Certinho? Como é que vocês estão? Continuar mais um tempinho. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho nesse novo tópico aqui. Quanto que eu já falei. Eu estou no slide 11 de 31. Teria que dar mais 5 slides para terminar o próximo tópico. E aí, o que vocês acham? Seguimos em frente ou paramos por aqui por hoje? O próximo tópico são 5 slides. A diferença dos slides? Não. 5 slides eu acho que dá conta. Dá conta? Em 12 minutos? Não, 5 slides é meio corrido. Então tá, vamos falar. Tá, mas não termina o capítulo aí não, é só o próximo tópico, tá? Então vamos lá, vamos continuar. As servidões prediais, elas se classificam quanto à natureza dos prédios em rústicas e urbanas. Nesse caso é fácil de entender. Prédios urbanos na zona urbana, servidão urbana. Prédios rústicos na zona rural, servidão rústica, tá? Se você falar de servidão urbana, você pode ter servidão de tirar a água do prédio vizinho onde há poço, você pode se referir a uma passagem, você pode referir a não construção acima de determinado andar. Servidões rurais, tirar água de poço ou nascente do prédio vizinho, quando você não tem água, passagem também, uso de pasto, né? Uso de terra para plantar e assim sucessivamente. Tá? Então você tem diversas formas de utilizar-se do prédio vizinho através de uma servidão. Tá? Normalmente elas têm suas características conforme sejam urbanas
ou rústicas, dependendo da utilização dos prédios. Tá ok? Vamos lá, continuando. Quanto ao modo de exercício, elas podem ser contínuas e descontínuas. Contínua, quando o uso dela é contínuo, não deixa de ser usado em momento nenhum. Tá? Por exemplo, uma servidão de passagem de água, né, que a água está sempre escoando por um cano e enchendo o reservatório do vizinho. Isso está sendo usado o tempo todo. Servidão de utilização de energia elétrica gerada por uma usina eólica ou pelo padrão lá de luz do vizinho. Tá? É o tempo todo, né? Agora, a servidão de passagem, por exemplo, como é a de trânsito, ou a servidão de tirar água do prédio vizinho, em que você não tem um cano trazendo a água até você a hora que o tempo todo, mas você tem que ir lá buscar água com um tonel ou com um balde, etc. Aí não, ela é descontínua. Continuidade é que ela é exercida sem ação humana o tempo todo. Descontinuidade é quando precisa de um ato humano, precisa de um novo ato cada vez que for utilizar, tá? Positivas e negativas. Positivas são aquelas que você precisa fazer alguma coisa, praticar uma ação para exercer a comodidade, a vantagem da servidão. Por exemplo, a de trânsito é positiva, né? Você tem que passar lá, ok? O direito a uma utilidade do prédio serviente. Nas negativas, o serviente ele tem simplesmente que deixar de praticar uma ação sem precisar tolerar uma ação do dominante. Por exemplo, na servidão de não construir acima de determinado andar para não obstruir a passagem de luz e ventilação para o prédio vizinho. Tá? Nesse caso, ninguém precisa praticar ação nenhuma. Vocês concordam comigo? Ninguém precisa fazer nada para usar a servidão. O serviente ele apenas precisa deixar de fazer alguma coisa, ou seja, não construir. Tudo bem? Ativas e passivas. Ativas no sentido do direito do prédio dominante. Passiva no encargo do prédio serviente. Então, se eu digo, esse prédio tem direito a uma servidão ativa, significa que ele é dominante. Se eu falo, esse prédio suporta uma servidão passiva, significa que ele é serviente. Tá? Na verdade, não são dois tipos diferentes de servidão, são dois lados da mesma moeda, dois lados da mesma servidão. Tá? Quanto à sua exteriorização, nós temos a aparente e a não aparente. Essa talvez seja a servidão que mais tem importância nessa classificação. Por quê? A aparente é aquela que você consegue ver a olho nu. Aquela que você consegue visualizar através de obras, de estrada, de encanamentos, de aquedutos, de um canal, certo? De cabos passando aéreos. A não aparente é aquela que fica escondida ou que não tem nenhuma coisa aparente, por exemplo, aquela de não construir, certo? Por que tem diferença e por que a diferença é importante? Porque no caso das aparentes, elas conduzem ao uso capião. Porque, afinal de contas, se eu estou vendo você utilizar de uma servidão, tá? Da qual você já tem um justo título lá, e eu ainda estou deixando você utilizar durante 10 anos, você vai adquirir uso capião. Agora, a servidão não aparente, ela não conduz ao uso capião. Certo? Por quê? Porque se ela é não aparente, como eu poderia impedir se eu não estou nem vendo que ela está lá? Ok? Então a servidão aparente é aquela que
tem como você constatar a existência dela com seus sentidos. E uma vez que você constata, se você está tolerando, você sabe que está correndo o tempo para o usucapião. E que você tem que fazer alguma coisa antes dele adquirir esse direito, se você quiser contestar essa existência dessa servidão. Ok? E por fim, quanto à origem, tá? Para a maioria dos doutrinadores não existe possibilidade de uma servidão legal, tá? Isso está previsto no artigo 1378, que a servidão vem de manifestação expressa de vontade ou de testamento, tá? Então não tem isso de servidão advinda da lei, tá? Para uma minoria da doutrina, embora não exista no direito brasileiro, haveria possibilidade de vir a existir, né, através de uma lei que criasse uma servidão, tá? Então seria uma servidão legal, uma servidão natural ou uma servidão convencional, tá? No direito brasileiro só existe a convencional, tá? E não existe a servidão legal, embora alguma parte da doutrina lá, pensando dentro dos seus escritórios, tenha imaginado a possibilidade da ideia. A maioria considera que não tem essa possibilidade por menção expressa do artigo 1378, que diz que somente as servidões convencionais, né, sejam elas por ato de manifestação de vontade, advindo de contrato ou por testamento, que são válidas. Tudo bem? Agora terminamos mesmo, tá? Eu vou estar neste slide aqui, modos de constituição da servidão. Ele é exatamente, deixa eu falar qual slide. Bem que você falou que ia dar tempo, né? No slide 16, de um total de 31, tá ok? Me lembrem que eu estava no slide número 16 na próxima aula para a gente continuar daqui. Tá ok, pessoal? Prazer ter estado com vocês de novo. Se tiver alguma dúvida, eu tenho 2 minutos aí para responder sem tomar o tempo do intervalo de vocês. Vou interromper a gravação agora, tá?